Salve pessoal, que vocês estejam muito bem. Eu sou o Marcelo Gris de Cajueiro Caju. Estamos iniciando mais um episódio do Entrevista Aberta e hoje na trilha de Hiring. Hoje eu tô com uma mulher apaixonada por gente, tem um propósito de impactar positivamente o mundo e a vida das pessoas. Já entrevistou muita gente em processos seletivos, tem um jeito doce, simpático, com um sotaque gostoso de Minas, que naturalmente deixa as pessoas super confortáveis e à vontade em suas entrevistas. Seja muito bem-vinda, Daniela Barrotti. Nossa, fico lisonjeada com essa apresentação. Me pegou ali no sotaque, porque estou tentando dar uma melhoradinha nele, mas não tem como. Toda vez que eu vou para o interior, o que aconteceu há uma semana atrás, eu volto com ele até mais forte. Então Ah, que hoje bom, vai mais para o vocês estão interior. pegando ele no ápice. Pode ir bastante no interior, que é bem gostoso esse sotaque. Ai, obrigada. Obrigada, Caju, pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. Que bom. Conta um pouquinho mais, quem que é a Dani, mais indo pro lado pessoal aí, sem tocar em carreira ainda. Fechado. Bom, já demos um spoiler, né? Sou mineira, Diamantina. Diamantina é cidade do interior, cidade de JK, de Chica da Silva. Já fica o convite, quem não conhece, uma cidade maravilhosa, histórica. Atualmente moro em Belo Horizonte, mas uma notícia saindo do forno de mudança para São Paulo, início de fevereiro. Vamos ver como que vai ser essa mineira com esse sotaque forte, né, lá em São Paulo. É, Sou mãe do Bob, que é pet. Sou mãe de pet. O Bob é um vira-latinha de 5 anos. Sou casada e estou agora entrando em novos hobbies. Comecei ano passado a fazer cerâmica e agora tentando uma aula de CrossFit, ver se eu consigo alguma coisa pro lado de esportes que não é muito meu forte, não. Aí eu pensei, gente, todo mundo que faz CrossFit ama, né? Deixa eu tentar dar uma chance. Hoje foi minha segunda aula, estou na base do Dorflex para poder estar aqui, mas tá legal. Eu tenho um primo meu que é apaixonado por CrossFit, é daqueles que se deixar treina todos os dias. E aí a mãe dele, minha tia, falou: Não, esse é um esporte que deveriam pagar ele para fazer. E ele vai lá e paga e faz com amor. Pois Vamos ver é. se você vai ser uma dessas. Foi essa a minha linha de raciocínio. Eu falei, gente, todo mundo que faz ama tanto, né? Quem sabe eu não encontro aí meu esporte. Por enquanto, nessas duas aulas foram boas. Acho que eu não vou virar essa crossfiteira de carteirinha, não. Não é meu perfil, mas só de fazer o corpo mexer um pouquinho já tá bom. E como é que você chegou a esse propósito que está lá escrito no LinkedIn, impactar positivamente o mundo e a vida das pessoas? Nossa, então, propósito acho que é uma coisa que a gente vai sempre atualizando, né? Ele não Aham. é estático também, mas construído ao longo de um tempo. Eu comecei minha carreira muito sem saber o que eu queria, sabe? Eu nunca tinha parado para pensar em propósito, mas menos do que isso, eu nunca tinha parado para pensar o que eu queria fazer. E aí, na época de faculdade, eu sou formada em administração, me falaram assim, nossa, você conversa demais, vai para a área comercial que vai dar super certo. E aí fui para a área comercial e deu super errado, porque eu só conversava, mas não fechava venda nenhuma. E aí a vida foi tomando uns caminhos sem que eu realmente decidisse por eles. As oportunidades iam chegando, eu ia aceitando sem entender muito se era aquilo que eu queria ou não, mas pensando em um crescimento de carreira. E uma vez eu estava numa aula, uma professora falou: Gente, vocês têm que tomar rédea da vida de vocês, não só carreira. E aí eu não sei por quê, me pegou no momento certo. Eu falei: É isso, eu preciso entender o que eu gosto de fazer para poder conseguir seguir uma carreira com isso. E aí eu fui atrás de uma amiga para conversar. Ela falou: Dani, estou começando um projeto voluntário. A ideia não é a gente contribuir com recurso financeiro, material, é tempo. E aí a gente vai para
algumas ONGs para ler livro, para cantar, contar história, papear, a gente vai dar o nosso tempo para as pessoas. E eu percebi que aquilo ali me completava muito. Então, quando eu falo de impactar positivamente a vida das pessoas, não é algo gigantesco, né, de impactar o mundo, é exatamente com uma conversa boa, dando atenção, e isso acabou se conectando com o que eu entendi que fazia sentido para mim no lado profissional, né? E mudei para o recrutamento, que é o meu momento ali de conseguir dar atenção, de ouvir histórias, de compartilhar a minha também. E é a minha forma de impactar pessoas e o mundo. Ah, que legal esse processo de autoconhecimento, né? E é vivendo que a gente consegue identificar realmente o nosso propósito ou modificando ele, né, ao decorrer da vida, porque vou compartilhar um pouco de uma história também, que né, durante muito tempo eu trabalhava porque eu queria ganhar dinheiro, né? Esse era o meu objetivo. Eu precisava Uhum. ganhar dinheiro, tinha conta para pagar, e eu queria crescer na minha carreira, eu era apaixonado por tecnologia também, então eu usava o meu lado de tecnologia com querer pô, ter as coisas na vida, e aí a partir de algum momento aquilo parou de fazer muito sentido. E eu fiquei meio perdido, tá? E agora? Tem algo mais do que trabalhar pela tecnologia, pelo dinheiro? E aí eu fui trabalhar numa empresa que gerava impacto social. E lá eu percebi que, pô, é legal demais trabalhar com impacto social, mas eu ainda não estava me conectando. Porque eu percebi que aí entra autoconhecimento, que é você vai vivenciando e vendo o que que se encaixa, o que que não se encaixa, não vai ter uma resposta para tudo, né? Mas que quando o impacto está muito distante de mim, eu não sinto. Então, não importa se estou trabalhando muitas vezes num software ou até numa escola, como a gente trabalhou juntos, né, Dani? Uhum. Eu me conectava com o impacto que a gente gerava nos estudantes, mas pouco. Eu me conectava muito mais com o impacto que eu gerava nas pessoas que eu liderava, quem eu estou no dia a dia, quem eu estou trocando ideia, quem eu estou. Então, essa conversa que a gente está tendo, para mim, é o que me gera satisfação. Legal. E isso é processo de autoconhecimento, né? A gente vai lá, testa, vê. É muito legal E esse processo. propósito também não precisa isso, ser algo gigantesco, né? De Uhum. impactar muitas pessoas ao mesmo tempo e, sei lá, ter uma plaquinha ou estátua porque conseguiu atingir esse propósito. Pode ser uma coisa pequena mesmo, que seja impactar seu time, independente do tamanho dele, ou pessoas que você vai conversando no seu dia a dia. Não precisa ser algo estratosférico, gigantesco, que acho que é o que já me gerou frustração por sempre ficar me cobrando, sabe? Nossa, mas qual que é esse propósito? Para que que eu tô aqui? E eu não conseguia entender e estava mais perto do que eu imaginava. E também não precisa estar na profissão. Hoje eu consigo enxergar isso também. Que é possível você ter o seu propósito de impactar sua família, por exemplo, de alguma forma, e eu faço o que eu gosto como algo que me gera recursos para impactar minha família. Tá tudo bem também, né? Não precisa ser um negócio que é o meu propósito, então eu preciso transformar aquilo numa profissão que vai me dar dinheiro, né? Não Uhum, necessariamente. Pode ser o trabalho voluntário, né? verdade. Oh, E que qualidade que você tem aí que você mais gosta, Dani? nossa, isso é difícil, hein? É, acho que eu gosto da forma que eu me comunico, porque eu consigo, a maior parte das vezes, né, criar essa conexão que eu acho que é tão importante numa troca. Então, já ouvi muitas vezes, nossa, mas eu fiquei muito confortável na conversa, eu consegui me abrir, eu consegui, mesmo em uma entrevista, né? Às vezes eu não conheço a pessoa, é o nosso primeiro contato. Mas é isso, com um jeitinho, com a minha comunicação, deixar as pessoas à vontade e criar essa conexão. Acho que essa é uma qualidade que eu gosto bastante de ter e estou sempre prestando atenção nela só para continuar desenvolvendo, garantindo que eu continuo com essa qualidade. E essa qualidade ajuda demais, Dani. Eu queria que todas as pessoas que trabalhassem com recrutamento tivessem essa qualidade. Deixar a pessoa confortável naquele momento de entrevista, né?
E Nossa, muito bom. pois é, e a gente tinha. Agora eu acho que tá melhorando, né? Mas o RH e pessoa recrutadora que te colocava ali, colocava pressão na conversa, e fazia perguntas difíceis, deixava a pessoa candidata nervosa, de propósito. Sendo que com aquilo você não vai conseguir uma entrevista melhor ou pior, né? Na verdade, acho que pior, assim, porque a pessoa ficar nervosa não ajuda em nada. E, não, tem pavor, aquelas perguntas. é, Ai, se você tem uma aqui, eu tenho pânico, tem um quarto lotado de bolinhas, você precisa contar as bolinhas, o que que você faria? Pelo amor de Deus, que você vai, que habilidade que você está avaliando com isso? Mas era feita perguntas como essa só para a pessoa ficar nervosa, porque ela não faz a menor ideia do que responder. E eu tento seguir uma linha bem diferente de deixar a pessoa confortável, porque é isso, eu consigo extrair o melhor dela, né? Ela estando confortável no papo. Total de acordo. E o que você busca se observar constantemente, assim, algum comportamento, alguma coisa que você gostaria de melhorar? Ó, tem uma que tá bem em alta, que é a habilidade analítica mesmo para tomada de decisão, então conseguir usar mais dados, é, conseguir estudar um pouco melhor antes de tomar uma decisão, antes de seguir por um caminho ou outro. Tenho estudado bastante sobre isso para tentar ser mais analítica. Acho que aí qualquer profissão, né, se beneficia disso. Tive pouco disso na minha base de formação, então estava muito acostumada nessa decisão no feeling, né? Meu lado de conversa, de pessoas, quer ir pelo lado de feeling, sendo que os dados contribuem demais. Então, estou tentando desenvolver essa habilidade um pouco melhor. Essa habilidade, você acredita que ela pode levar o que de melhoria para sua vida pessoal? Ó, pessoal, posso dizer agora com essa mudança de São Paulo, essa decisão não é fácil, né? Eu, interiorana, indo para uma cidade gigantesca, então essa habilidade ajudou até para poder conseguir tomar essa decisão tranquila, sabe? Confiando também nesse feeling que não pode ser deixado de lado, principalmente numa decisão como essa, mas entendendo todos os pontos positivos que isso trazia para a nossa vida, entendendo quais impactos também, que talvez não positivos, que teriam, né? E conseguir lidar com eles, mas já ir um pouco mais preparada, sabendo um pouco, né, do que vão ser esses desafios. É, e realmente colabora muito, né? Pensar pelo lado racional. E agora a gente vai entrar numa segunda parte aqui do nosso papo, Dani. A gente vai falar um pouco da sua vida profissional, né? Você até tocou Bom, agora, pincelou algumas coisas sobre essas skills que você até comentou que você está estudando e buscando trabalhar para o seu lado profissional, mas que, como você trouxe, também impacta a vida pessoal. Acho que tudo na vida é assim, né? Não existe um negócio que é, vai impactar a sua carreira. Mas antes, pessoal que está nos ouvindo, dá aquele like, aproveita agora, compartilha, aproveita que a gente está nessa troca, dá aquela respirada, para a gente poder ir mais longe com o nosso podcast, poder gerar mais impacto aí na vida das pessoas. Nosso propósito é bem parecido com o propósito da Dani, né, de levar esse conhecimento para que pessoas consigam trabalhos melhores ou consigam aquele trabalho, aprendam bastante aqui, se inspirem com carreiras de pessoas. Então, dá aquele like, se estiver no Spotify, pega e compartilha e vamos nessa. Pronta? pronta, bora. O que você faz, Dani? Qual é a sua profissão? Boa. Bom, sou tech recruiter, acho que recrutadora de uma forma geral, não só tech, tem um foco maior em vagas de tecnologia, mas faço recrutamento de uma forma geral. Atualmente num cargo que não é de recrutadora, mas usando esse conhecimento
para essa posição que eu tô. Acho que a gente vai falar sobre isso também, né? Já tô dando um spoilerzinho. E aí você tocou em Tech Recruiter, né? O que você teve que aprender para ir para essa área mais de tecnologia? Ai, posso contar um caso para começar essa resposta? Claro. É, Então, como eu comentei no início, eu não sou da área, né? Eu não, comecei com comercial, fui da área financeira, administrativa. Quando eu decidi que queria trabalhar com pessoas, eu falei, acho que recrutamento é uma boa, porque assim, toda pessoa que trabalha com pessoas precisa saber recrutar. Então, é uma boa área de início, pelo menos de entrada. E eu estava procurando no geral. E acabei caindo de paraquedas em uma consultoria que era focada em recrutamento tech, mas que eu não tinha a menor ideia de como que funcionava nada. E aí eu lembro que no meu primeiro dia, todo mundo falando, deve tal, deve tal, deve tal. E eu cheguei para minha colega de lado, assim, que sentava do lado de mim, e falei, gente, quem que é esse Dev? Ele trabalha aqui, eu não conheci ele. Ou seja, esse era o meu conhecimento da área de tecnologia. Não fazia a menor ideia o que era front, back. Isso para mim era grego. Você Então achava que acho que deve era o nome da pessoa, né? exatamente. Eu achei que Dev era o nome da pessoa e que ele tinha faltado aquele dia, porque estava todo mundo falando tanto dele. Eu falei, nossa, eu quero conhecer esse Dev, porque tá todo mundo falando dele. Então, não tinha conhecimento nenhum. Acho que o primeiro passo foi isso: conseguir entender a parte básica de tecnologia, de linguagem, framework. Por mais que eu não tenha um conhecimento, né, em desenvolvimento, eu não consiga avaliar o código de ninguém, como uma recrutadora da área de tecnologia, eu preciso entender o mínimo ali para fazer uma conversa que faça sentido, né? E avaliar minimamente uma pessoa da área de tecnologia. Então, passei por um treinamento intensivo ali, de conseguir pelo menos conversar, entender. é, e depois, acho que é muito importante a gente conseguir entender o mercado de tecnologia para atuar com o recrutamento tech, que é muito diferente de outros mercados que a gente está acostumado. Então, a velocidade com que as coisas acontecem. Na, Comecei nessa área em 2019, então a gente tinha muitas posições e poucas pessoas, né, para cada uma dessas vagas. Tudo tinha que ser muito rápido. Algumas etapas que a gente queria colocar não dava, porque senão você perdia muitas pessoas naquele processo. Então você tem que conseguir entender também o que pessoas da área de tecnologia estão dispostas a fazer ali num processo e adaptar o seu processo de contratação. É, E em termos acho que até de comunicação, sabe? É muito comum, era na verdade, não sei, agora essa prática está mudando, mas é isso, uma vaga mais, vamos supor, de uma área administrativa, você faz uma divulgação, você não precisa colocar qual que é o valor do salário, você não precisa colocar as informações direito, todo mundo vai se candidatando. Isso vem mudando, mas antes era assim. Em tecnologia, não, né? A gente não tem essa possibilidade mais. Tudo precisa estar bem comunicado, você tem um esforço grande para conseguir atrair os melhores perfis. Então, foi um conhecimento desde, a parte técnica, mesmo que de forma rasa, entender um pouco o mercado, entender como que eu consigo me comunicar com esse mercado de tecnologia. Legal. E diz uma coisa, como é que funciona um processo hoje de recrutamento básico? Para quem não Tá, conhece, para quem só vê a parte das entrevistas, né? Porque muitas vezes a gente, do lado de cá, que a gente está falando de pessoas que são entrevistadas, né? A gente não entende o que está acontecendo do outro lado, que tanta etapa, né? Que etapas boa. são essas? Acho que o início de tudo é quando uma área solicita, né, a abertura de uma vaga.
E aí cada empresa vai seguir um processo diferente, mas tem uma etapa ali de aprovação da abertura dessa vaga. E aí o time de recrutamento vai sentar com essa pessoa gestora que está, se necessário, até negociar um pouco ali dos requisitos, trazendo esse nosso conhecimento de mercado para a viabilidade daquela contratação, né? Então, poxa, é um perfil super sênior com uma proposta salarial que está muito abaixo. A gente precisa já trazer isso nessa primeira conversa, alinhar a expectativa e entender muito o perfil. Então, essa primeira conversa, a gente precisa perguntar muito, exatamente para, sem esse conhecimento em tecnologia, conseguir fazer esse tipo de avaliação. Então, depois desse alinhamento de perfil, a gente faz um desenho de processo ali para conseguir entender quais são as, as etapas que a gente vai colocar no processo seletivo de acordo com as habilidades que a gente quer avaliar. Então, já com essa pessoa gestora também da posição, a gente desenha esse processo, quais são as etapas, o que vai ser avaliado em cada uma dessas etapas, qual que é o objetivo de cada uma delas. A gente vai fazer uma rubrica de avaliação, né, para poder apoiar nessa, ajudar nessa tomada de decisão sobre o avanço ou não de alguma pessoa candidata e estabelece prazo para o fechamento da vaga, SLA e tudo mais. Bom, isso tudo já desenhado, estabelecido e fechado, a gente vai abrir a vaga e fazer divulgação nas principais redes, né? Acho que LinkedIn é a principal delas, então começar a postar no LinkedIn, postar nas redes sociais da empresa também, para a gente poder conseguir atrair o máximo de pessoas. Depois da etapa de triagem, é uma avaliação ali dos perfis de acordo com esses requisitos que foram estabelecidos. Normalmente, a gente já vai para uma primeira etapa, né, de entrevista. E aí, na entrevista, a gente já tem desenhado quais são as habilidades que a gente quer avaliar ali naquela primeira conversa. Não vai ser com um papo que a gente vai conseguir avaliar, né, todo os requisitos da vaga, mas minimamente o que a gente precisa garantir que aquela pessoa tem para ela poder avançar para a etapa seguinte. Aí, né, depende da empresa, mas alguma avaliação técnica, depois papo com liderança. O negócio é que por trás disso tudo tem muito acompanhamento próximo do time de recrutamento com essas pessoas, né, as lideranças que têm a posição, tem muita análise de dados, então essa parte analítica que eu comentei que estou desenvolvendo mais, é importante para a gente poder conseguir entender como é que está o percentual, né, de aprovação em cada etapa, por que uma etapa talvez a gente está tendo mais aprovação do que outra, até o final do processo. E tem uma prática muito comum que é sentar todas as pessoas que participaram daquele processo para essa tomada de decisão em conjunto ali. Então, poxa, eu avaliei do ponto de vista comportamental, você avaliou do ponto de vista técnico, uma outra pessoa avaliou do ponto de vista de cultura. Vamos sentar nós três, colocar os nossos pontos, discutir sobre aquele perfil antes da gente seguir para uma proposta. É uma prática que vem acontecendo com frequência e eu, particularmente, gosto bastante. Em qual dessas etapas que você é mais presente hoje? Na etapa de triagem e primeira entrevista. Acho que eu faço um acompanhamento do processo de uma forma geral, mas é o que me demanda mais tempo, é a parte de entrevista e triagem. E o papel da Hoje, pessoa recrutadora é conseguir ditar esse ritmo também, né? Poxa, se eu acordei que a gente vai fechar aquela vaga em tanto tempo, está nas minhas mãos conseguir tanto fazer essa triagem, essas entrevistas, mas também cobrar a liderança se ela não tiver
dando atenção, se ela não estiver fazendo as entrevistas, no meio de vários outros compromissos ali na agenda, eu preciso garantir que aquele processo vai dar certo. Então, se aquilo está nas minhas mãos, tem todo um controle mesmo de, acho que de projetos, sabe? De gerenciamento de projetos para garantir a entrega dele bem feita, né? E acho que vale bastante ressaltar isso, que a pessoa recrutadora, ela não fica só o dia inteiro, não fica o dia inteiro no LinkedIn, né, Dani? Ela tem muito Não. processo para gerenciar, muita. Ela é dona daquela vaga, né? Uma vez que aquela vaga chegou para a área de recrutamento, ela é dona da vaga, então ela vai participar de todo o processo, embora grande parte dele talvez seja na busca ou nas entrevistas iniciais que nem você faz, né? Exato. Acompanhar cada uma daquelas etapas, se os feedbacks estão sendo passados, se outras pessoas envolvidas estão fazendo, né, a parte delas ali, se as entregas estão dentro do prazo, se a gente está correndo algum risco, se tem alguma coisa que saiu do planejado e aí renegociar o prazo se for necessário. Então, é como eu comentei, é uma gestão de projetos com stakeholders que tem desde o time interno, né, que é meu cliente ali, eu preciso entregar aquela contratação, mas também pessoas candidatas, garantindo que elas tenham uma boa experiência, que elas passem por um bom processo seletivo. Então, tem muita coisa além de só ficar ali no LinkedIn. Tem algo em específico que mais elimina as pessoas na etapa de triagem? Hum, difícil. Bom, acho que não atender os requisitos, né, mínimos ali da vaga é um ponto que reprova bastante. E eu acho que a etapa de triagem, de aplicação, na verdade, né, pensando no ponto de vista da pessoa candidata, ela é muitas vezes subestimada, de, vou fazer uma aplicação rápida aqui no LinkedIn e já estou contando com uma aplicação que eu fiz na vaga, né? Mas muitas empresas colocam aquelas perguntas nessa etapa de, poxa, por que que você quer trabalhar aqui? Ou então, me conta um projeto que você tenha desenvolvido. Quando a pessoa também não dá atenção para essas respostas, preencher bem ali aquele formulário de aplicação, esse é um motivo bem comum de reprovação. Então, ela tem os requisitos necessários para poder ser chamada para a entrevista, mas respondeu de qualquer jeito a pergunta. Poxa, não teve atenção com a comunicação, com ortografia, gramática, não conseguiu passar a ideia, ou até não demonstrou, acho que, interesse ali pela posição. O que a empresa quer ver é que você leu sobre a empresa, que você está minimamente ali interessado naquela vaga e conseguir demonstrar isso por meio daquelas respostas, né, nas perguntas de aplicação, nessa etapa de triagem, é um desafio grande e que reprova bastante gente também. Então, por que que você quer trabalhar aqui? 1000 vezes a gente já viu a resposta de, porque eu preciso arrumar um emprego. Esse pode ser um motivo mesmo, mas na hora de dar a resposta, tenta formular um pouco melhor ela, né? E conseguir colocar aspectos ali da empresa que você se conecta, ou do porquê que você está se inscrevendo naquela empresa em específico. É isso que a gente quer ver quando tá lendo as respostas dessa pergunta. Eu já fiz muita triagem também nessa etapa, né? Porque eu também atuei em diversas companhias que não havia o papel, né, de tech recruit. Então, quem fazia esse papel eram as pessoas gestoras de tecnologia, né? Uhum. E faz muita diferença essa inscrição bem feita, né? Primeiro que ela já facilita a vida do outro lado, porque já pode ter certeza, vai ter estrelinha naquelas inscrições que são melhores e aquelas inscrições que foram feitas de qualquer jeito, inevitavelmente, principalmente se tiver muitas pessoas inscritas, elas vão ser É, eliminadas, né? Porque se imagina, se tem muitas inscrições para uma vaga, tem que ser feito um funil, né?
E a gente e é inevitável não priorizar aquelas pessoas que se dedicaram mais pro processo, que estão se mostrando que querem mais, né? Então, e é possível elaborar muito bem você está precisando do trabalho, beleza? Quais são suas qualidades para a vaga, as suas experiências, conta, né, que por que as suas experiências são as ideais para aquela vaga, né? Elabora. Tudo bem, todo mundo precisa de dinheiro para trabalhar, né? Todo mundo tá ali se inscrevendo, precisa de trabalho, e precisa ganhar dinheiro, né? E o que que te diferencia das outras pessoas que também precisa ganhar dinheiro? Exato. E aí, é, a gente precisa ter atenção aos detalhes, né? Porque quando tem muitas pessoas concorrendo a uma vaga, os detalhes vão fazer a diferença para quem vai avançar ou não. Então, pode parecer bobo, mas, poxa, garantir que você colocou o link certo ali do seu LinkedIn, ou portfólio, GitHub, o que quer que seja que você esteja anexando, você mandou o currículo atualizado, que parece muito básico, mas que acontece com frequência. Poxa, eu achei que eu tinha colocado o link do meu LinkedIn, mas na verdade eu coloquei o link só ali daquele feed, daquela página inicial. E é um Acontece detalhe isso? pequeno, mas nossa, mais do que você imagina. A pessoa escreveu o e-mail errado, ainda acontece. Não, minha gente, ó, a página do perfil do LinkedIn, por favor. É, E você já entrevistou muita gente. Você tem uma contabilidade, assim, quantas pessoas você já entrevistou? no, não. É, bom, acho que só em. Eu lembro que uma vez a gente fez uma contabilidade que do final de 2020, de setembro de 2020 ao final de 2021, eu já tinha participado de mais de 100 contratações. Se para cada contratação a gente vai fazer, sei lá, colocar 10 aqui, né, uma média baixa de entrevista, é isso, foram 1.000 em um ano, mas contando bem por baixo, não, não tem noção desse número, mas foram muitas pessoas, é, de tudo quanto é jeito. É o melhor de trabalhar com recrutamento é isso, né? Conseguir conversar com tanta gente diferente. Então te dá satisfação isso, conhecer as pessoas. Demais. Adoro. E sempre começo contando um pouquinho da minha história. Acho que para ser realmente para a gente se conhecer, né? E não só eu perguntando da vida dela e querendo entender, claro, que focado no lado profissional, mas a pessoa recrutadora tá ali te perguntando um tanto de coisa e você não sabe nada do outro lado, né? Fica uma conversa muito unilateral. Então, eu gosto sempre de contar um pouquinho de mim para facilitar essa conexão mesmo. O Bob, meu cachorro, participa bastante das entrevistas e aí eu mostro para quebrar um pouquinho o gelo e, de fato, fazer essa conexão que eu acho que é tão importante. Você lembra, assim, com a média de número de entrevistas que você costumava fazer por dia, assim? Ó, umas 8 em média. E a minha entrevista ela é longuinha. Então, de 45 a uma hora, exatamente para eu poder conseguir ter tempo de me apresentar, de mostrar o cachorro, de conhecer a pessoa e ainda fazer entrevista, né? Muita coisa. Mas acho que, em média, 8 entrevistas por dia. Você tinha alguma estratégia para manter o nível de qualidade da última entrevista do dia em relação à primeira? Tem uma que é vergonha de contar, mas, né? Vamos lá. É, Quando eu estou mais cansada, eu abro a plataforma que eu estou usando para poder fazer, então uso muito o Zoom, né? E eu abro o Zoom, entro na sala antes da pessoa, ligo a câmera e dou um sorrisão, sabe? Porque é isso, poxa, ela não pode entrar e eu tá com a cara fechada. Só de ver a minha imagem sorrindo
já me ajudava um pouquinho. E uma outra coisa que eu sempre tive muito em mente é tentar me colocar no lugar daquela pessoa que criou expectativa para aquele momento, que está investindo tempo para poder conversar comigo e respeitar o tempo dela mesmo. Então, se, poxa, na primeira entrevista do dia, né, eu consegui dedicar essa atenção, não tem por que na última eu não dedicar a mesma atenção, sendo que é uma pessoa que também está ali aberta a conversar comigo, a entender melhor sobre a oportunidade. E acho que é isso. Quando vem um pouco de falta de energia. Eu já fiz muita entrevista como pessoa candidata, né? Poxa, sei como que é a expectativa que a gente fica antes de entrar ali na sala, não é só aquele tempinho, né? Tem toda uma preparação antes da pessoa. E acho que é isso, é ter respeito por esse tempo que ela investiu, tanto na preparação e quanto para estar ali conversando comigo. Não é sempre fácil, mas faz parte, né, da função, tá ali à disposição e, poxa, você fazer entrevista com uma pessoa mal-humorada, cansada, vai ser péssimo para sua experiência como pessoa candidata também, né? Você não vai querer trabalhar numa empresa que a pessoa te recebeu dessa forma. Então, é isso. É que legal demais a técnica. E essa técnica funciona mesmo, ó, pessoal. Se tá meio mal-humorado, vai pra frente do espelho e começa a sorrir. Funciona, pode ter certeza. Tem que E, funciona. e que bom que você consegue, né? Você tem esse ânimo e essa vontade de manter o nível de qualidade. E, e provavelmente você deve ficar muito feliz quando você encerra o dia com uma entrevista que, pô, adorei conhecer essa pessoa, terminei. Não, super. E tem pessoas que eu fiz entrevista, não necessariamente foram contratadas, mas que a conversa foi tão legal que é isso. A gente continua ali conversando pelo LinkedIn, eu indico para outras posições se não deu certo. Então, a gente só tem a ganhar, né? Conhecendo outras pessoas, a gente não sabe o dia de amanhã também. Vai que depois eu estou em uma empresa e essa pessoa que está lá contratando, eu posso ajudar ela de alguma outra forma. É, então, é ter essa consciência do quanto que criar essas conexões é positivo para a pessoa, mas para mim também. Você tem alguma pergunta preferida, assim, para revelar o máximo da outra pessoa? Nossa, assim, revelar o máximo, eu acho que é a básica de me fale sobre você, me conta a sua história, é, é a principal. Mas eu adoro perguntar o que uma empresa precisa ter para que você seja feliz? E falar isso até antes de contar sobre a cultura e valores da empresa, para eu conseguir pegar essa percepção antes dela antes da pessoa, né, já tá enviesada ali com o que eu contei sobre a cultura. E aí pode ser de tudo, né? Poxa, pra gente, para algumas pessoas é benefício bom, para outras é algo mais ligado a esse propósito, sabe? E isso expõe muitas pessoas, porque é, acho que vai muito na palavra feliz, sabe? Eu não estou te perguntando por que você quer ser contratado, né? Eu quero que você seja feliz, e isso é muito genuíno. Acho que é a forma que a gente pergunta. Nessa, quando eu faço essa pergunta, eu realmente quero entender se a empresa que eu estou contratando vai fazer aquela pessoa feliz de acordo com a resposta que ela trouxe. Então, poxa, se sua empresa tem um horário super rígido, e para ela é muito importante, né? Para ela ser feliz é ter essa flexibilidade, é trabalhar de casa, estar com a família, e você não pode proporcionar isso, é nessa hora já que a gente precisa ser transparente, trazer esses pontos. É, mas a pergunta do feliz traz respostas que às vezes eu não estou esperando, e cada pessoa tem uma, nunca repete, né? E normalmente estão ligados a
É isso, há aspectos que expõem elas de uma forma muito bacana. Qual que é a sua pergunta? Você tem alguma que você gosta de fazer? Eu gosto muito de saber a história da pessoa, eu sempre começo pela história, como você trouxe, né? E, e eu gosto de navegar na história, né? Então eu vou puxando os ganchos. E é através desses ganchos que eu vou extraindo as qualidades e talvez os potenciais problemas, digamos assim, que aí eu vou navegando nesses ganchos. E uma outra é pedir para a pessoa contar desafios e como que ela passou por cima desses Boa, desafios. Acho que são as minhas preferidas. Eu gosto de fazer muito conversa orgânica, né? Então, acho que a da história facilita. total. E essa questão da história, o que que você acredita que é uma história bem contada? Ó, em termos práticos, a pessoa precisa conseguir fazer uma boa gestão de tempo também. Não adianta você ter uma história maravilhosa contada ali em 1 hora, se você tem só 1 hora para contar a sua história. Então, conseguir ler bem, né, o ambiente quase, de, poxa, o invite é de 1 hora, em quanto tempo aqui que eu vou contar a história? Mas uma história que me conte, né, tanto esse lado profissional, seja de formação, de experiências anteriores, e destacando nas experiências aprendizados, entregas, quais habilidades que você desenvolveu em cada uma daquelas experiências, é, o motivo de estar aberto, né, a oportunidades, muito voltado também. Eu gosto de entender como é que a pessoa se mantém atualizada, como que ela estuda, se ela está de olho, né, no que está acontecendo ali na área. É, e a gente precisa se vender um pouquinho mesmo. Eu acho que a história ali você tem que destacar, poxa, o que que você tem de legal que vale a pena você me contar, né? Hoje eu estava conversando com uma pessoa que quando foi me contar a história, me falou, assim, todos os perrengues que já passou, e aí focou em desafios pessoais que teve na vida, aí não conseguiu se formar porque teve um problema. Só que isso gerou muito aprendizado, outras experiências que não estavam previstas ali, quase que no planejamento dele, e que fazem ele ser um profissional incrível. Só que ao invés de trazer essas vivências com esse foco do que isso trouxe de positivo, ele focou só no lado negativo. E aí é no que eu fiquei prestando mais atenção. Então, na hora de contar a história, nossa história pode ser contada de 1000 vezes, né? De 1000 formas diferentes. Então, tende ali, não estou falando para esconder nada, não, viu, gente? Vamos ser transparentes, mas de conseguir passar para a pessoa que está lá do outro lado o que, que você quer que ela entenda do que você está apresentando, né? Então, poxa, teve alguma experiência? É isso, quais habilidades que você desenvolveu? Por que, que aquela experiência foi importante para o profissional que você é hoje? Destacar esses pontos vai gerando mais interesse ali no seu perfil, na sua história, é, e facilita para a pessoa recrutadora conseguir te entender melhor. Inclusive, eu entrevistei, foi hoje ao ar esse podcast com a Camila, e ela trabalha como Product Manager e ela também faz mentorias, né? E ela fala que, pô, pessoal, vamos se ajudar na hora das entrevistas, né? Se a pessoa está perguntando qual é um ponto fraco, você não vai falar um ponto fraco que é exatamente o que a vaga pede. Senão, se você já se eliminou, né? Não precisa mentir, mas vamos colaborar, né? Vamos escolher bem o que a gente fala para poder se vender. E é um pouco disso, a gente tem que Exato, aprender a se vender. Qual é a imagem que a gente quer comunicar, né? é Pensar bem exatamente sobre isso. isso. Falando em mentoria, hoje você atua como coordenadora de empregabilidade. O que que você faz nesse papel hoje, Dani? Boa. Bom,
Como time de empregabilidade, de uma forma geral, nosso objetivo é conseguir apoiar para que, né, as pessoas que estudam e são formadas na Tribe consigam, entrar no mercado. E aí a gente tem diversas ações, desde trazer mais prática de mercado mesmo, mais projetos, né, voltados ali para a vida real, e mentoria de processo seletivo, que é onde eu atuo principalmente. A mentoria de processo seletivo, a gente vai passando por cada uma das etapas de um processo seletivo e preparando a pessoa para essas etapas. Então, tudo que a gente vem comentando aqui, né, de poxa, triagem, como fazer uma boa aplicação, é, como conseguir contar a sua história numa entrevista. A gente passa sobre a parte técnica também, faz um pouco de treino sobre isso e vou acompanhando esse processo de busca por trabalho das pessoas que ou formaram ou que estão se formando aqui com a gente. Legal, e você traz esses conhecimentos que você está trazendo aqui, né? Diretamente para a pessoa, individualmente, né? É isso, mesmo não fazendo o recrutamento, ainda uso, né, muito da minha experiência, do meu conhecimento, e tem essa parte de conexão também, né, porque eu vou conversando com as pessoas, vou entendendo a história delas e vendo como que eu posso apoiar cada uma com a sua eh, singularidade, com seu momento, com seus objetivos para eu deixar esse processo de busca por trabalho um pouquinho mais leve, porque é difícil, né? É desafiador, você tá lá buscando e ouvindo não, ou às vezes nem ouvindo não, né? Que nem feedback o pessoal recebe e ser um ombro amigo ali nesse processo todo, acho que é um pouquinho do meu papel. E, ô Dani, aproveitando que você falou das companhias que não dão feedback e tudo mais, por que que você acha que isso ainda acontece? Ó, na etapas a partir da primeira entrevista eu não consegui entender, sendo bem sincera. Na etapa de triagem, normalmente a gente recebe muitas inscrições e é mais fácil você selecionar todas as pessoas que não foram aprovadas e mandar um e-mail genérico do que necessariamente entrar perfil por perfil para poder mandar um feedback com os pontos que reprovaram aquela pessoa. Eu vou ser cancelada por falar isso aqui, mas é assim, eu super compreendo, sabe, desse ponto, porque, poxa, tem inscrição que tem 600 pessoas, e aí uma pessoa recrutadora, ela não consegue, infelizmente, entrar e passar um feedback para cada um desses 600 perfis. O que não significa também que a gente não possa entrar em contato e falar: "Poxa, você pode me falar o porquê que eu não fui, aprovado para esse processo?". Eu, enquanto recrutadora, se recebi um pedido desse, sempre tentei dar uma atenção maior para quem voltava com esse pedido. E é importante entender que às vezes é isso, tá no detalhe. Não significa que você não tenha um bom perfil, mas tiveram outros perfis que se destacaram mais, né? O momento da empresa, habilidades que ela precisa. A gente tem tentado bastante montar um time que seja complementar, né? Então, que traga experiências diferentes, que venham de lugares diferentes, fazer uma certa diversidade de uma forma geral, e a gente não consegue entender, assim, necessariamente o motivo de reprovação, porque pode ser um tanto de coisa que está por trás ali dessa decisão da empresa. Então, receber um feedback genérico, tenta mandar uma mensagem, pedir um feedback mais personalizado, mas na etapa de triagem é comum. Depois da etapa de entrevista, eu acho uma falta de respeito, porque é isso, durante a entrevista você já conseguiu conhecer a pessoa,
teoricamente, né, as empresas já montaram ali as rubricas de avaliação, então tem os requisitos que estão sendo avaliados, quais que ela não passou, que talvez outras pessoas foram melhor. Então, a partir dessa etapa de entrevista, acho extrema falta de respeito. Na etapa de triagem eu consegui entender um pouco. Mas até a mensagem automática eu acho que é bom. O que mais me dói é deixar as pessoas esperando eternamente. É. Isso aí me Aí eu não consigo incomoda. te explicar o motivo, porque a mensagem automática, qualquer ATS, né, qualquer plataforma usada para recrutamento, você já tem esse recurso do envio da mensagem automática. É. Então vamos usar, galera, pessoal de hiring aí, vamos usar a mensagem automática. É melhor mensagem automática do que o silêncio. Porque o Exato. silêncio, para mim, é o que mais machuca. E acontece bastante, né? Vaga aberta há 6 meses e a vaga continua aberta lá na plataforma, aí você não sabe o que aconteceu, porque você não recebeu feedback nenhum, a vaga ainda está lá. Ou então, esses dias eu vi um post de uma pessoa que recebeu um e-mail de reprovação 9 meses depois que tinha feito a candidatura. Ela nem lembrava mais que tinha se candidatado para aquele processo. Acontece muito. Dani, vamos para uma próxima etapa aqui do nosso podcast. Muito conhecimento aqui sobre processos seletivos, sobre sua vida como tech recruiter, suas experiências. Então, tem muito ensinamento aqui. E agora eu gosto de hackear um pouco o sistema. A Dani já entrevistou muita gente. E agora eu vou fazer algumas perguntas para a Dani. Ai, Então, ai, ela ai. será entrevistada numa simulação de entrevista de recrutamento. Então, essa é uma etapa do nosso podcast, onde eu seleciono algumas perguntas. Vamos ver como é que a Dani Agora eu responde. fiquei nervosa, hein? Será que eu vou me sair bem nessa entrevista? Ih, ih, vamos quebrar o gelo? Cadê o. Minha cachorra não tá aqui. Ah, o Bob também não. Ah, eu vou começar com uma pergunta capciosa. O que uma empresa precisa ter para você ser feliz nela? Boa. Uma empresa precisa ter respeito pelas pessoas. É, eu já passei por ambientes onde isso não era levado em consideração. E é uma coisa que eu não aceito, mas é estar em um ambiente que não valoriza suas pessoas colaboradoras, que não respeitam as pessoas, né, de uma forma geral, sejam pessoas colaboradoras, sejam clientes, sociedade de uma forma geral. Gostei da pergunta. Tive boas inspirações sobre ela. Você pode dar um exemplo de como você lidou com alguma falha sua e como isso impactou? Boa. Tem um exemplo de um erro que eu cometi, né, de uma falha, que eu recebi uma. Na verdade, não recebi, eu era responsável por fazer o cálculo ali de demanda de contratação. Então, eu não recebia essas solicitações. Eu tinha que dar uma olhada no time, quantas pessoas que tinham no time e quantas que a gente precisava ter dali tanto tempo e fazer esse cálculo. E eu errei esse cálculo e a gente precisava ter mais pessoas no time, não tinha tempo para poder contratá-las e tivemos que fazer uma super força-tarefa. E aí, para resolver esse problema, né, a primeira coisa foi pedir ajuda para as minhas lideranças, para os meus gestores, deixar todas as pessoas envolvidas cientes do que estavam acontecendo e bolar um plano de ação ali para isso, para uma força-tarefa, para a gente poder tanto conseguir fazer as contratações quanto fazer as adaptações necessárias no time para conseguir rodar sem a quantidade de pessoas necessárias. E foi uma situação que me gerou muito aprendizado.
Primeiro de entender que essa responsabilidade do cálculo da demanda não era minha e que eu tinha assumido ela, mas que eu podia ter compartilhado com outras pessoas, podia ter pedido ajuda antes de assumir, uma responsabilidade que eu não entendi a operação na época, né, com a profundidade necessária para ter assumido essa responsabilidade. Então, ao pegar um projeto, realmente ver se eu tenho todas as informações necessárias para me comprometer com ele, se não correr atrás de ajuda antes que é, chegue mais para frente e eu perceba lá na frente que é isso, que eu preciso dessa ajuda. Eu já pedi desde o início. E emocionalmente, como é que isso te afetou? Nossa, sou conhecida pelos meus choros, então, inicialmente é difícil, né? Principalmente por ter sido um erro que impacta um time inteiro, uma organização inteira. Mas foi muito importante para mim ver que o time confiava no meu trabalho e acreditava naquela solução que estava propondo. Então, foi muito desafiador emocionalmente, mas não foi mais desafiador porque eu tinha ótimas pessoas ao meu lado, me apoiando, sem ficar apontando o dedo ou tentando encontrar, né, uma culpada que já tinha se declarado culpada ali, mas sem ficar tentando jogar isso na cara, e sim me apoiar para a gente poder conseguir resolver. Você lembra de um projeto que foi muito gratificante para você? Sim. No ano passado, eu me juntei ao time de liderança do grupo de afinidade de pessoas com deficiência. E aí a gente tinha a missão tanto de trazer mais pessoas com deficiência para o time, quanto de criar um ambiente que fosse que tivesse mais acessibilidade, que fosse mais inclusivo e que trouxesse mais informação para o time de uma forma geral. Então a gente fez várias palestras, tive a oportunidade de fazer muitos cursos na área, até para aprender um pouquinho mais. A gente conseguiu bater a meta que a gente tinha estipulado, que não era só, né, aquela cota estabelecida pelo Ministério do Trabalho, era mais do que isso, e foi extremamente gratificante exatamente pela mudança que eu consegui perceber no ambiente da empresa de uma forma geral, a gente conseguir trazer um olhar que antes a gente não tinha, sabe? E se preocupar um pouco mais com isso. Bem legal esse projeto mesmo. Foi super, super bacana. Eu sou filha de uma pessoa com deficiência e não tinha me envolvido com esse assunto até esse momento. Então, além de profissionalmente ter sido muito importante, isso trouxe uma conexão com um lado pessoal que fez o projeto ser mais importante ainda para minha carreira. E abrindo parênteses, Dani, você como recrutadora, você costuma comentar as respostas da pessoa? Não, com ela? Tipo, por exemplo, você contou uma experiência que, pô, eu achei super legal e tal. Você tece alguns comentários sobre isso? Ou você Ah, tende a ser total. mais neutra possível? Não, até se algum ponto eu ainda tiver mais interesse, pergunto mais e falo sobre isso. Então, vamos supor que eu estava entrevistando uma pessoa que me contou sobre esse projeto de pessoas com deficiência. Na hora, eu ia querer compartilhar minha experiência também, para a gente poder trocar um pouco de figurinha sobre aquilo. Então, comento bastante. Preciso me policiar às vezes para isso não atrapalhar o ritmo da entrevista e eu conseguir fazer todas as perguntas que estavam previstas. Legal, porque tem alguns playbooks que dizem, né, que não pode manifestar tanto as emoções assim, ou aprofundar tanto em alguns temas, principalmente mais delicados, ou
não sei, eles tentam criar uma expectativa que quem está recrutando tem que ser neutro, né? Mas Não é muito a minha linha de atuação, não. na Tem minha também não. alguns. Mas é isso, né? Ao longo do processo, outras pessoas vão entrevistar. E aí a pessoa vai ter oportunidade de conversar com pessoas com perfis diferentes, vão ter linhas de entrevistas diferentes, e aí a gente vai conseguir fazer essa avaliação, mas eu tento tanto deixá-lo mais confortável, quanto estar confortável também. Então, poxa, se me veio algum comentário, é, né, óbvio que também mantendo respeito, os limites ali daquele momento, eu gosto de fazer. Quais são as suas estratégias para manter o equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho? Ó, esses novos hobbies vieram com esse intuito. Então, aula de cerâmica, crossfit, até para eu conseguir ficar dentro do horário que eu estabeleci de trabalho. Como eu trabalho, né, de casa, fica mais fácil para a gente poder se perder um pouquinho nisso. Então, primeiro é tentar ficar ali dentro do horário que eu planejei para trabalhar e incluir compromissos após ou antes desse horário me ajuda a manter. Então, pô, segunda-feira, final do dia, eu tenho terapia. Quinta-feira à noite eu tenho aula de cerâmica. Eu coloco outros compromissos que eu não posso perder também para que eu respeite esse horário. E agora eu tirei a gente usa o Slack aqui, né? Eu tirei o Slack do meu celular para eu poder conseguir não ficar, porque senão eu fico abrindo o tempo inteiro, sabe? E aí eu não desconecto muito. Então, dicas mais práticas foi colocar mais compromisso na minha agenda e tirar Slack do celular. Você tem a tendência a ser workaholic? Não sei se workaholic é a palavra. Acho que não chega a ser workaholic, fica ali no meio termo, sabe? Eu não consigo ter esse equilíbrio total como eu gostaria, mas nunca passou muito do ponto também, não. E você acredita que essa questão é muito por conta da alta demanda de trabalho ou é uma questão mesmo de você estar sempre, sei lá, querendo dar além daquilo que você precisaria? Acho que é de dar além, assim, o que por ter colocado esse horário, né, que eu quero, é, que eu me comprometi a ficar trabalhando, eu estou precisando me organizar melhor. Então, isso, na verdade, está ajudando para que eu consiga fazer minhas entregas melhor. Então, está muito mais voltado para esse ponto de querer fazer mais, mas com uma pitada ali de desorganização para poder conseguir fazer isso tudo a mais que eu tô querendo, do que necessariamente de demanda. E preciso me controlar, porque é a minha cara ficar olhando canais no Slack de assuntos que não tem nada a ver comigo, e me perder um pouquinho nisso também, mas eu gosto de fazer meu trabalho bem feito, eu gosto de deixar minha marca, e esse um pouquinho a mais, sabe? É, além do esperado, me faz eu me sentir bem como profissional. Então, eu tenho me organizado para que eu consiga fazer isso, mas dentro do horário de trabalho. E olhando para o futuro, quais são suas aspirações profissionais? Profissionais, bom, comecei uma jornada de preparação para um cargo de liderança. E acho que de bate-pronto que eu consigo te responder é isso, é assumir um papel mais de gestão, de apoiar pessoas, mas de uma forma diferente, né? Agora me conectando com um time, com pessoas lideradas, para que eu possa apoiar no desenvolvimento delas e ter a oportunidade de fazer isso é uma grande aspiração profissional.
que mais vai fazer falta quando você assumir um papel de liderança? Ai, não sei. Vou sentir falta é, dessas entrevistas, caso, né, o cargo de liderança eu não tenha que exercer essa função de conhecer, é isso, pessoas novas todos os dias. Não tem um dia do meu trabalho que eu não conheço uma pessoa nova. Todos os dias eu conheço uma história diferente, eu me conecto com uma pessoa diferente. E aí, caso esse papel como liderança me tire, né, as entrevistas, ou seja, agora com as mentorias, é uma coisa que eu vou sentir falta. Dani, para fechar, queria que você deixasse uma mensagem, uma dica aí para quem está em busca de uma nova oportunidade. Boa. É, Tem uma frase que é clichê de recrutamento, que é buscar trabalho dá trabalho e dá muito trabalho, mas a gente tem que tratar isso mesmo como um projeto quase. Então, a minha dica é se organize, monta ali uma tabelinha num Trello, alguma plataforma, alguma ferramenta dessa, para que você consiga acompanhar o número de vagas que você se inscreveu, em qual vaga que você avançou, qual vaga que você não avançou. Mantém uma constância de aplicação. Acontece muito. As pessoas às vezes pegam uma semana, se inscrevem para um tanto de vaga, e aí vê lá, nossa, mas já me inscrevi para um tanto de vaga essa semana que vem eu vou ficar mais de boa. E aí, é, essa falta de constância pode tornar o processo ainda mais cansativo. Então, estabelece ali metas ou diárias ou semanais de vagas que você vai se inscrever. Mantém um equilíbrio com a sua vida pessoal. Não para tudo por causa da busca por trabalho. Dê um tempo para cuidar de você também. E é, eu gosto de comentar que a busca por trabalho você precisa se inscrever em vagas, você precisa continuar estudando e entendendo mais, né, ali sobre a sua área de atuação e colocando aquilo em prática. Então, conseguir equilibrar esses três pratinhos de aplicação, estudo e prática é o que vai ser a chave para poder conseguir essa nova oportunidade. Muito obrigado, Dani. Sensacional aí a nossa conversa, os ensinamentos, a troca. Muito bom te entrevistar, porque você traz uma pegada muito humana, uma pegada muito gentil para esse lado de recrutamento e tenho certeza que vai trazer conforto para quem está em busca de oportunidade. Pessoal, tem gente assim como a Dani entrevistando, fazendo a triagem. ah, então, tem muita gente boa no mercado fazendo esse papel. E Dani, seja um vetor disso, porque você é inspiração. Se tivesse mais pessoas assim, acredito que os processos seriam mais leves e as pessoas estariam mais animadas aí de participar dessa entrevista. Não teria aquele peso, aquele medo de, vou ser entrevistado agora e quando você entra na sala com a Dani, por exemplo, já vou ver o Bob, vou trocar uma ideia inicial ali, já relaxa. Então, seria muito bom que se todas as entrevistas fossem assim, né? Muito obrigado Boa. por participar, Dani. Eu que agradeço. Ó, me coloco à disposição. Quem tiver aí nessa jornada de busca por trabalho, quiser trocar uma ideia, manda uma mensagem no LinkedIn, o que estiver ao meu alcance, com certeza vou fazer. Obrigada demais, Caju. Agora no final, posso confessar que fiquei um pouco nervosa, mas deu tudo certo. Eu adorei nosso papo. Obrigada. Que bom. Pessoal, agora é um momento surpresa. Quem chegou até aqui, chegou a hora de uma missão. Dani, um momento surpresa para você também. Escolha uma Olha aí. palavra que representa o podcast do episódio de hoje. Nossa, para o episódio de hoje só? É, Tá.
Acho que o episódio de hoje acho que conexão. Falei muito disso, né, ao longo das minhas respostas, de me conectar com pessoas, e acho que a gente conseguiu fazer isso muito bem aqui no nosso papo. Essa é minha palavra. Ótimo. Conexão, então, pessoal. Ó, missão no final agora. Vai lá, escreva no comentário, se estiver no YouTube, escreve conexão. Se estiver vendo a gente no Spotify, compartilha a gente lá no LinkedIn, marca eu e a Dani, coloca lá conexão. A gente vai saber que você chegou até aqui, você está engajado e vamos fazer o nosso podcast chegar mais longe com mais informação adiante. Legal. E esse podcast tem o patrocínio da Code One. Code One é uma consultoria de tecnologia com foco em desenvolvimento e infraestrutura. Seja para tirar uma ideia do papel, melhorar a performance ou a qualidade do seu time, ou diminuir os custos da infraestrutura. Temos uma solução para sua companhia. Então, entra lá em contato através do nosso site, codeone.com.br, a gente marca uma conversa e vê se a gente consegue ajudar vocês, tá bom? Tchau, Dani. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Obrigada.